trem não tá funcionando, não. Tá não. Boa noite a todos. Boa noite é... A voz não vai, o olho arregala, né? Então, gente, boa noite à casa. Bem-vindos mais uma vez a todos os nossos horários, programações e afins, né? Para quem está vindo pela primeira vez ou para quem quiser tirar dúvidas sobre palestrantes e tudo mais, tanto no site quanto nosso muralzinho. Tem toda a programação com as atividades da casa, com os atendimentos que são feitos, sejam através de Evangelho e Passe, seja a distribuição de lanches, a evangelização infantil, os atendimentos aos sábados e domingos. E a gente também lembra a todos, né, agradecendo antes de qualquer coisa, por toda a ajuda que vocês trazem à casa através de alimentos, que nós continuamos precisando de uma relação boa de mantimentos para compor a cesta. Não quer dizer que a gente sempre passa alguma relação do que está em emergência, né? Mas não quer dizer que a gente não precise de outros. É que, às vezes, eu sempre gosto de lembrar, porque, assim, às vezes aquilo que a gente está pedindo naquela semana é o que a gente precisa para fechar aquela cesta, ou aquela leva de cestas. Mas qualquer alimento não perecível é bem-vindo. As famílias são mais de 80. Para nós, às vezes, um pacote ou outro não pesa tanto, mas somando, a gente tem toda a diferença para montar a cesta e as famílias comerem ou não, né? Eu sei que vocês conseguem imaginar o que é ficar sem comer, por uma refeição que seja, a gente já fica meio fora de controle. Imagina, às vezes, ter dias ou o dia inteiro sem ter o que comer. Então, a gente pede bastante, com bastante carinho, essa ajuda para que esse trabalho possa continuar sendo feito. E, quem sabe, até atendendo mais famílias, dentro das possibilidades que a gente for construindo. Então, os recados são esses, e a gente vai fazer agora a nossa prece. Lembrando a todos que a gente, quando entra uma casa espírita, o atendimento já é feito, então a gente faz a prece, a outra parte do atendimento é o Evangelho, e a outra parte o passe. Mas a parte mais importante e a mais difícil é feita lá fora, no cotidiano, com os nossos parentes, com os nossos queridos e com aqueles que não são tão queridos ainda. Então, vamos fechar os nossos olhos do corpo físico, vamos procurar elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscando a figura do alto, dos nossos benfeitores, dos benfeitores que acompanham o trabalho desta casa, dos benfeitores que coordenam essa casa. E agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, vamos juntos, com o coração o mais suave que a gente puder oferecer, nos aproximando desse recurso sublime que vem da bondade de Deus, que recebe cada um com as suas dores, com as suas histórias, com seus medos, amparando e fortalecendo em todos os momentos. Que a nossa pequenez não seja motivo para as nossas falhas constantes, e que Deus, na sua misericórdia infinita, nos dê o trabalho redentor de cada dia, o estudo, a coragem e a boa vontade de sermos sempre úteis, sempre generosos, entendendo que, de alguma forma, é impossível que a gente possa caminhar sozinho. Abençoa, Pai, o atendimento dessa noite, os trabalhos, e abençoa os nossos corações, para que eles se abram sempre em prece e, sobretudo, em agradecimento. Nós temos muito que agradecer. E quando as coisas não acontecem quando a gente gostaria, a gente tem que sempre lembrar que a vida arranja um jeito, na hora certa, do jeito certo. Graças a Deus. A gente vai receber o Caetano hoje, que vai falar conosco sobre em relação ao próximo tema. Então... Muito bem. Boa noite a todos. A paz seja em todos os corações. Ok? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Que bom, que alegria ver a família aqui reunida, companheiros queridos, trabalhadores. Muito bem. Todos buscando esta paz.
a paz que Jesus nos deixou, né? Às vezes não é a paz do mundo, não é verdade? Porque o mundo, né, cheio de tribulações. Mas a paz que Jesus nos deixou, que é a paz interna, que nos dá coragem, nos fortalece para superar os problemas, né? Encarar os problemas, né, de frente, ok? E, como a Simone bem colocou, o nosso tema de hoje se encaixa muito no que ela está dizendo, né? Que é em relação ao próximo, não é isso? Porque muitas vezes o nosso problema está muito relacionado em quê? Em relacionamentos. Nós vivemos em sociedade, na verdade, graças ao bom Deus, já vivemos em sociedade, já estamos aprendendo a viver em sociedade. Então é normal que tenhamos problemas de relacionamento, né? Desde o início da nossa chegada em nosso lar. Mas antes de entrar no texto do Redação no Momento Espírita, cujo título é esse, em relação ao próximo, eu gostaria de iniciar com o Chico. Porque o Chico vai colocar o problema e o texto vai resolver o problema. Okay? Então, vamos nessa ordem, né? Primeiro vamos colocar o problema, depois vamos resolver o problema. Resolver não é bem o termo, nós vamos meditar na solução desses problemas, porque é isso que nós fazemos aqui juntos. Nós meditamos na solução dos nossos problemas comuns. Quais são esses problemas? Problemas de espíritos imortais encarnados, né? Que realmente vive, é lógico, natural, cheio de conflitos, né? Cada encarnação oferece os seus desafios, e nós temos que, enquanto munidos de inteligência e boa vontade, como ela nos deixou claro, resolver esses problemas. É simples a proposta, né? Então vamos lá. Auxiliados aqui pelo texto do José Carlos de Luca, que todos vocês conhecem, brilhante expositor espírita, escritor. Ele, nesse livrinho dele, Minutos com Chico Xavier, ele nos oferece uma página belíssima para a reflexão. Estava eu em casa, preparando esse bate-papo com os senhores aqui, quando eu falei, poxa, queridos amigos, vamos levar mais alguma coisinha que nos ajude a elucidar esses problemas todos que nos assolam. Ele falou, tá bom, ok, pega lá, o José Carlos de Lucas está lá, né? E estava. O texto do Zé Carlos é Homem ou Bicho? Né? Homem ou Bicho? E aí, uma introdução do Chico, diz o seguinte: estamos encarnados na Terra, espíritos imortais, que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo o processo de ódio ou de cólera é reminiscência da nossa vida animal. Já dá o que pensar, né? Já dá dicas, para a gente não ficar muito apavorado, porque eu ainda sou assim, não é verdade? Não está lembrando ainda, fica calmo, ainda são reminiscências, né? São vínculos atávicos ainda, a nossa fase nos reinos inferiores da criação, onde tudo era disputado, não é verdade? Vamos ver o texto, rapidinho, que nos ajudará depois a responder com o momento espírita. Quando os instintos falam mais alto do que os sentimentos, quando o orgulho sufoca a humildade, quando o ódio não dá espaço ao perdão, quando a cólera aniquila a compaixão, estejamos certos de que padecemos de uma terrível doença chamada egoísmo. Grave enfermidade capaz de gerar os mais atrozes sofrimentos. Né? Egoísmo e orgulho, né? Andam juntos esses dois parzinhos, e é o que provoca todas as calamidades em nossa sociedade atual. Mundial, estou falando. Não só no Brasil, tá? Não só em São Paulo. Precisamos vencer a fera que habita as nossas entranhas. Há momentos em que sentimos haver um verdadeiro zoológico em nosso interior. O animal não tem razão, não tem discernimento, age exclusivamente por instinto. Chico Xavier ensina que devemos nos humanizar, né? Isto é, usar os atributos humanos da razão e do sentimento. Se usássemos mais a razão, evitaríamos muitos comportamentos que nos aproximam das feras. Então, não está falando do seu cachorrinho, não, tá? Está falando das feras, né? Que disputam, né? Cada espaço, né? Disputa a comida, o território, tudo. Né? Basta lembrar, por exemplo,
Como agimos quando estamos tomados pela ira? Vocês já se viram irados, gente? Já olharam no espelho? Deve ser terrível, né? Então, façam esse exercício. Do mesmo modo, não podemos viver presos exclusivamente aos instintos. A vida é muito mais do que simplesmente comer, beber, dormir e fazer sexo. Os vícios surgem exatamente quando, vazios dos sentimentos nobres, tentamos em vão suprir os buracos da alma com os excessos de comida, bebida e sexo. O vício é uma cratera em nossa alma, um vazio que somente será preenchido com a argamassa das atitudes amorosas. Precisamos, portanto, humanizar-nos urgentemente. Não alimentar nossos bichos interiores. E isso somente ocorrerá quando passarmos a experimentar mais os sentimentos de amor, compaixão e respeito pelo próximo. Fazendo assim, vamos enfim nos isolar das arenas, onde as disputas sangrentas do ódio muito se assemelham às detestáveis rinhas de galo. Olha que interessante este convite. Então, dito isso, com Chico, essa meditação com Chico, trazida pelo nosso amigo José Carlos de Luca, vamos aqui ao texto do Momento Espírita. Então, ele disse que nós estamos muito próximos ainda da animalidade, né? Por isso que ainda somos assim, muito cheios de egoísmo. E depois, o orgulho, que é o seu filho direto. E ele vai nos lembrar que conviver, relacionar-se, é inerente à condição humana. Atingimos a condição humana, nós temos que aprender a nos relacionar. É o grande salto quântico que nós demos na evolução, não foi? Vencermos a etapa nos reinos inferiores da criação, atingimos a fase de humanidade e começarmos um novo ciclo de desenvolvimento de novas virtudes, não é isso? Deixando instintos, desenvolvendo a razão, vontade, responsabilidade. Né? E aí, daí, sentimento. Né? Sair do instinto, começar a aprimorar para o sentimento. Porque depois a próxima etapa será do anjo. O grande salto quântico para o anjo, que aí sim seremos o amor, não é isso? Ainda estamos desenvolvendo sentimentos. Por isso que quando falamos em amor, nós ficamos meio confusos, porque não sabe muito bem o que é. Né? A gente fica tentando se agarrar em várias coisinhas. Né? Pois é porque a gente não tem isso instalado em nós ainda. Nós estamos trabalhando, mas graças a Deus já estamos trabalhando, ok? Para bem viver em sociedade, desenvolvemos ao longo dos séculos conquistas civilizatórias capazes de tornar a convivência mútua mais suave e mais agradável. Fácil comprovar isso, né? É só vocês olharem um pouco atrás na história. Né? Não precisa ir muito longe, pegue só na Idade Média para cá, vocês vão ver que nós evoluímos bastante nesse quesito de viver em sociedade, não é isso? Tudo bem, embora poucas pessoas não acreditem nisso ainda. Né? As pessoas duvidam disso, mas olhem, já fomos piores. Já estamos bem melhores. Assim, hoje não é mais aceitável que depois que dejetos sejam jogados em via pública. Né? Olha, são pequenas coisas, hein? Na Idade Média, no entanto, isso era corriqueiro, considerado comportamento comum. Na atualidade, faz parte da educação respeitar os locais públicos, tais como prédios, jardins, parques, o transporte coletivo, a escola. Olha quanto avanço, né? Já estamos fugindo do animal ou não estamos? Estamos fugindo, estamos ficando cada vez mais longe, né? Estamos nos humanizando. Através do processo civilizatório, né? As experiências civilizatórias. Tivemos grandes civilizações, né? Até hoje, né? Findando aquelas do passado, que cumpriram a parte primitiva do planeta, grega, romana, persa, judaica. Estamos entrando num novo ciclo civilizatório, né? Bom, esse é o nosso primeiro movimento positivo em relação ao próximo, a educação. Olha aí, primeiro movimento educativo, a educação. Agimos educadamente quando cedemos o lugar à pessoa idosa no transporte. Assim, quando respeitamos a fila e a vez das pessoas em qualquer lugar. Estamos agindo educadamente, não é isso? Olha só, processo
de humanização. Então, respeitando, começando a plantar em nós o respeito. Porém, pensando no próximo, podemos ir um pouco mais além da educação. Será que podemos? Olha só que interessante a proposta. Sim, acho que sim. Por exemplo, além de educados, podemos ser simpáticos. Interessante a proposta, né? Então, avançar um pouquinho, está vendo que é passo a passo? Além de ser educado, vamos acrescentar a simpatia. Assim, se somos educados ao cumprimentar o caixa do supermercado, poderemos ser simpáticos se o cumprimentarmos com um sorriso. Adicionar um sorriso, né? E é tão legal isso, né, gente? Porque a gente quebra, né? Chega com um sorriso, as pessoas geralmente aceitam esse sorriso, não é verdade? Geralmente aceitam, tá? Somos simpáticos quando perguntamos ao porteiro, como vai? Extrapolando a educação, que nos pede simplesmente para saudá-lo, não é isso? Ô, negão, tudo bem? Ô, Zé, você tá bem aí, né? Por que também não dá? Oi, tudo bem, Zé? Como é que você tá? E a família, né? Legal. Quantos fazem isso aqui na porta do prédio de manhã, assim, quando passa? Né? Legal isso, as pessoas gostam de serem reconhecidas como gente também, não é isso? Né? A faxineira, né? Ô, dona Maria, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Né? Dá um sorriso. Já, né? Você percebe que parece que um jorro de energia foi para ela e ela devolve para você. Né? A pessoa devolve para você. Então, são coisas pequenas, meus queridos. São coisas de seres humanos. Né? Trocas energéticas, simples, que fazem verdadeiros milagres. Né? Não só na pessoa, mas você também. Né? Porque você não percebe, mas vocês emite, sai de você. Façam esse exercício, tá? Se vocês não estiverem fazendo ainda. A simpatia, e aqui eu lembro, às vezes você chega no trabalho e tem aquela coisa desagradável, né? Você chega nos companheiros de trabalho, todos sentadinhos já nas suas mesas. Oi, gente, bom dia, legal, beleza? Chega todo animado, né? Aí tem sempre aquele, bom dia só se for para você, não é isso? Ainda é tudo ruim. Não importa, querido, não importa que você emitiu para o companheiro aquele bom dia, e aquele bom dia vai entrar nele com certeza, e ele também vai melhorar, ok? Não importa não, tá? Não, tem aqui, Cidinha. Cidinha hoje atrasada com tudo, viu, Cidinha? Então, queridos, essa emissão de energia, de simpatia, né, de educação e simpatia agregado, sempre é um bom pacote, ok? Sempre cumpre a sua função, que é realmente mostrar para o outro que você está se mostrando para ele como um seu semelhante, de peito aberto, ok? Na forma mais tranquila possível. E ele vai acrescentar que a simpatia gera laços de relação com o nosso próximo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Laços de relação. Só que ele não percebe que esses laços são magnéticos, tá, queridos? Não precisa tocar a pessoa. Esses laços são magnéticos. Eles chegam antes de qualquer ação física nossa. É por isso que você vê as pessoas recebendo, abrindo um sorriso também, ok? O que a mera educação não exige. A mera educação não exige essa simpatia toda, né? E a civilização não nos obriga. Ninguém nos obriga a isso. Tanto é que as civilizações, é sabidamente que os europeus e os nórdicos são mais frios do que o pessoal aqui dos trópicos, né? Nós somos mais dados, assim, né? Mais conectados nesse aspecto. Os nossos irmãos alemães, ingleses, os nórdicos são mais afastados, não é isso? Mas quando eles vêm ao Brasil, eles adoram o calor brasileiro, não é isso? É interessante isso. Eles adoram essa forma de viver mais conectados na energia. Né? E eles ficam assombrados que isso realmente... Mas eles explicam dizendo que é em função do clima, né? Em função de vivermos nos trópicos, mas não é. É porque nós já estamos acrescentando a simpatia ao gesto da educação. Não é isso? Então, até quando eles nos vêm com aquele português todo enrolado, nós temos toda a paciência do mundo em tentar entendê-los e ajudá-los na melhor forma possível. Né? E ainda com um sorriso, né? Com um sorriso. Que quebra realmente o gelo. Então, vocês veem que nós estamos fazendo uma clara demonstração para esses nossos irmãos, que nós também somos humanos tanto quanto eles. Okay? E que entendemos o problema deles. Né? Bom, ele vai prosseguir aqui, que, entretanto, podemos não nos limitar a sermos simpáticos, agradáveis. Não está bom ainda ser educado, simpático, tá? Agradáveis. Em alguns momentos, a vida nos sugere que sejamos mais que isso.
É o convite para nos servirmos da empatia. Você já ouviu falar dessa palavra? Empatia? Pois é. A psicologia usa muito, né? Empatia. Esse exercício, que é o exercício, quer dizer, exercitar a empatia, é o exercício de nos colocarmos no lugar do outro para compreendermos suas dificuldades. É o que nós fizemos com o estrangeiro. Se colocar no lugar do outro, isso é empatia. Olha só, não está bem próximo de o que um rapaz falou há 2000 anos atrás? Não está muito próximo? Se colocar no lugar do outro. No século XXI, nossa ciência está falando de empatia, que nós temos que nos esforçar para avançar na educação simpatia, também avançar um pouco mais e ir para o campo da empatia, ou seja, colocar-se sempre no lugar do outro. É importante isso? Sim. Olha, vocês que foram em repartições públicas e muitas vezes são mal atendidos e saem lá mal-humorados, xingando pra caramba, né? Vocês não se colocaram no lugar do outro quando a gente faz isso. Você não sabe como é que está a vida do cidadão atrás daquele balcão. Nos centros de atendimentos médicos, né, que realmente estavam assim, complicados os nossos centros de saúde. Nós teríamos que nos colocar no lugar desses irmãos, para realmente, por alguns minutos. Né? Isso é empatia. Tá? Sempre se colocar no lugar do outro antes de emitir qualquer reação. Bom, a empatia nasce justamente da compreensão emocional das dificuldades e problemas alheios. Olha aí o que a empatia pede. Compreensão emocional das dificuldades e problemas alheios. Ah, é difícil. E por que é difícil? Voltando ao texto do Chico, o nosso egoísmo, ok? Nós sempre queremos ser servidos primeiro. Se sobrar tempo, aí os demais, não é isso? Sempre queremos Deus para todo mundo, não é isso? Até Deus. Ele fala, não, Deus primeiro, depois se sobrar. Aí, é por isso, gente. Por isso que eu gosto de fazer esses contrapontos, porque isso não nasce do nada. Tem uma origem, tá? E é isso que nós temos que trabalhar em nós. Por isso que esses recadinhos são importantes. Ficar bem presentes em nós e nós irmos trabalhando na medida que os problemas aparecem. Então, quando aparecerem, vocês lembram da palestra. Opa, eu não posso mais agir como eu estava agindo. Né? Vamos ver se eu consigo colocar isso em prática. Né? Vamos tentar. E os nossos irmãos nos alertam que se reconhece o bom espírita ou o bom cristão pelo esforço que eles fazem em se tornar pessoa melhor, em melhorar-se. Só isso. Ele não é anjo, ele não é nenhum ser designado, ele não é nenhum ser privilegiado, ele é apenas aquela pessoa que se esforça e usa a sua boa vontade para adquirir essas virtudes, para modificar-se, ok? E é isso que se espera. Bom, então vamos lá, estamos no caminho certo. Com empatia, ele vai reforçar que com empatia nós julgamos menos. Você sabe que nós somos juízes terríveis nos nossos irmãos. Né? Nós somos complacentes para conosco mesmos, para com nós mesmos. Mas somos terríveis para com o nosso irmão. Então ele está dizendo que se nós exercitarmos a empatia, nos colocar no lugar do outro, nós vamos julgar menos e compreendemos mais, porque entendemos as limitações e as circunstâncias do próximo. Como consequência, teremos um olhar mais doce para ele. Olha só, quando a gente coloca no lugar do outro, realmente tenta compreender. Não, realmente. A gente faz assim, nossa, se eu tivesse lá no lugar dele com essa fila imensa para atender, meu Deus, começou que hora essa fila, né? Eu sou o número 400 e tanto, ele está ali ainda. Nossa, vamos ter paciência também, né? Porque o meu irmão está tendo paciência com todos. Então, aí, ó, o olhar muda. Teremos um olhar mais doce para ele, tá? Isso serve para tudo, viu, gente? Nos trens, nas repartições públicas, nos bancos, em qualquer lugar que você se encontre, onde tenha grandes aglomerações. Nós vivemos uma cidade de 20 milhões de espíritos encarnados. Então, é bem provável que onde você vá, terá semelhantes. E que esperam também, aguardam que você seja um pouco paciente. Né? Até mesmo as reações mais desagradáveis do outro nos atingirão de forma mais amena, com menor intensidade. Veja que ele está dizendo que não é que não vai atingir, vai nos atingir com menor impacto. Por quê? Porque nós estamos, de uma certa forma, nos blindando um pouco, queridos, quando fazemos isso. Né? Nós estamos, na verdade, trabalhando o nosso íntimo, blindando o nosso interior, blindando o nosso corpo emocional, para que ele não receba tanto impacto. Nós estamos usando mais o quê?
a razão, tentando compreender as situações. Né? E aí nos tornando menos suscetíveis de receber impactos magnéticos negativos. Aí o milagre. Tá? Esse é o milagre. E além da empatia, nossa, tem mais. Pois é, já fomos educados, já estamos sendo simpáticos, já nos colocamos no lugar do outro. Tem mais para avançar? Pois é, vamos ver. E além da empatia, é possível estreitar ainda mais os nossos laços em relação ao próximo. Poxa, vamos ver. Nesse sentido, o movimento mais nobre que podemos exercitar é o da compaixão. E todo mundo achava muito bacana quando o Dalai Lama falava, o budismo, ele fala, é um princípio fantástico do budismo, chegar a compaixão. Ok? E o que é a compaixão, então? Se a empatia é a compreensão, a compaixão é a ação. Olha só. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você parte para essa ação mental, de não mais agredir mentalmente o irmão que está ali, pacientemente tentando controlar uma situação. Ok, gente? Compaixão, então, é a ação que advém da empatia. Você vê que vem vindo? Né? Educação, simpatia, empatia, compaixão. Tudo é processo nessa nossa vida. Nós temos que ter bem presente em nós que isso é processo. Não existe coisa assim, ó. Inclusive nós estamos num processo educativo longo, né? Leva milênios. Levará mais milênios. Já levou milênios, vão levar mais milênios. Não se preocupe com os milênios, porque nós somos eternos. Aliás, nós somos imortais, desculpe. Eterno só o nosso Pai, né? Que não teve começo nem fim. Nós tivemos um começo, portanto, somos imortais. Né? É isso? Tudo bem. Nós temos a eternidade. Só que nós temos que trabalhar, não é isso? Senão, nada acontece. Muito bem, então, se a empatia é a compreensão, a compaixão é a ação. Tomados de compaixão, somos capazes de extrapolar nossos interesses, olha aí, ó, combater o egoísmo, a fim de agir em benefício do outro, sem nenhum ganho pessoal. Sem nenhum ganho pessoal, visível ou material, porque nós estamos ganhando muito, porque já estamos trabalhando nossa paciência, estamos trabalhando nossa paz interior, estamos blindando o nosso emocional, estamos nos tornando criaturas mais fortes emocionalmente, ok? E, portanto, mais saudáveis, tá? Porque não se desestrutura, não se desequilibra com facilidade, ok? Isso se transforma em saúde em todos os aspectos. O que é mais que isso? Né? É isso que fala. Quando diz que quando a gente pratica o bem, nós somos os primeiros a sermos recompensados. Dessa forma, em fortalecimento interior. É claro que ninguém vai pagar nada em dinheiro para você, tá? Então, não espere isso. Né? Não, daqui a pouco alguém vai me cobrar aqui, mas porque eu recebi tanto. Né? Calma. Tenha paciência. Queridos, mais ainda, na compaixão, nosso movimento é o de minimizar as dores de quem padece. Olha o que ele diz, minimizar. Ninguém pode tomar as dores do irmão, colocar nas costas e falar, não, daqui que é minha essa dor. Mas você pode o quê? Minimizar. Com um sorriso, um abraço, um amparo, uma palavra amiga. Né? É assim que se minimiza. Okay? Porque você sabe que a dor é do irmão, é dele. Mas você pode ajudar, que chama-se solidariedade. Né? Compaixão leva sempre à solidariedade, por isso que o budismo prega isso no nível mundial. Né? A solidariedade entre as nações. A compaixão é a dinâmica do amor colocada em ação. Ele reforça isso. Ó. A compaixão é a dinâmica do amor, quer dizer, sai da inércia e parte para a ação, não é isso? Colocar em ação. Educação, simpatia, empatia e compaixão são movimentos amorosos. Aí vocês queriam encontrar uma forma de ser amorosos, está aí. Educação, simpatia, empatia, compaixão. Vocês estão praticando já esse amor que é possível ser praticado. Não o amor dos anjos ainda, que é aquele esquecimento total de si mesmo, mas já é uma ação possível para a grande maioria de nós aqui. Tá? Em vez de apelar para a violência, para a ira, né? Para a raiva, né? Para o desassossego, né? Para a crítica feroz e para o julgamento mordaz. Né? Nem sempre
fraterno. Ao exercitá-los, né? Ao exercitar a educação, simpatia, empatia e compaixão, que são movimentos amorosos, ao exercitá-los, lembremos que há sempre um patamar acima, onde podemos avançar nas conquistas íntimas de nossa alma. Veja que o nosso irmão está dizendo, sempre nos lembrando, são conquistas da nossa alma imortal, ou seja, nós mesmos, ok? Nós. A alma somos nós, queridos, tá bom? Tá? Se somos educados, adicionemos ao nosso comportamento a simpatia. Se a simpatia já é nossa conquista, avancemos pelos degraus da empatia. Se já compreendemos o outro nas suas dificuldades, avancemos tentando minimizá-las, tomados de compaixão. Dessa forma, pouco a pouco, processo, avançaremos no grande desafio que nos propõe Jesus de Nazaré, nosso meigo rabi, de amar ao próximo como a nós mesmos. Chegamos em Jesus, né? O mestre de todas as horas, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Nos colocar sempre no lugar do outro. É isso. Não querer para o nosso irmão aquilo que não queremos para nós mesmos. Como nós queremos sempre só o bom para nós, né? Nós temos que querer o bem para o outro. Então, esse exercício eu achei muito bacana, né? Esse conselho dos nossos companheiros da redação do Momento Espírita, porque vai dando escalas, né, para a gente atingir esse objetivo aqui de pacificação, que eu chamo, né, de movimento de pacificação. Realmente nos distanciarmos da fase animal, né, o mais possível, e ir conquistando o aspecto de anjo. Okay? Sem as asas por enquanto, tá bom? As asas na próxima etapa. O pessoal gosta de asa em anjo, né? Tem que ter asa, né? Mas as duas asas, né, querido? Sabedoria e amor, não é isso? Bondade, né? Essas são as duas asas do anjo que nos importa estabelecer em nós. Está aí o material para vossas meditações, para as nossas meditações, que eu tenho certeza que vão ajudar todos são capazes de pegar essas pílulas e ir tomando todos os dias. E quando surja a oportunidade de praticar essas pequenas dicas, pratiquem. Não fujam. Testem. Comecem a colocar a vontade nesse processo de regeneração interior. E aí vocês ficarão realmente bastante assustados quando vocês perceberem que já estão bem mais equilibrados, menos nervosos, com mais paciência, né? Isso que é mais que a gente descobre. Poxa, estou com mais paciente, né? Engraçado, não me irritei, né? E é lógico, percebendo-se mais feliz e mais saudável. Vocês vão perceber também que as doenças, essas pequenas probleminhas que nós temos, né? Dor aqui, dor ali, cabeça, alguma dor nas costas, vai desaparecendo, né? É lógico, vindo aqui, comungando, recebendo energias novas, doando energia, porque a gente mais doa do que às vezes recebe, ou às vezes mais recebe do que doa, mas a gente doa muito também, tá? A gente percebe que não, nós estamos aqui sentadinhos, estamos doando energia. Fantástico esse trabalho de troca entre os dois planos, queridos, que aqui se estabelece, tá? E depois somos renovados numa chuveirada de energias fantásticas trazidas pelos nossos irmãos do plano cósmico, e é por isso que existe toda aquela preparação, e nós vamos, assim, restabelecendo equilíbrio. Porque um trabalho que nós estamos fazendo aqui é esse. Ou nós estamos nos equilibrando, buscando equilíbrio, ou nos reequilibramos. Tá? Reequilibrando. Okay? Essa é a grande verdade. E isso tem que ser feito de uma forma mais suave possível. Como o texto é em relação ao próximo, não se esqueçam daqueles que lhes são mais próximos. Quais são? A vossa família terrena, consanguínea, tá bom? São os mais próximos. Ponham isso em prática, a relação com esses irmãos, primeiramente, porque são nesse grupo, é nesse agrupamento de espíritos em reajuste que nós temos as nossas maiores responsabilidades, ok? Beleza? É o núcleo mais difícil.
né? Ultrapassando essa barreira desse núcleo, nós conseguindo nos entendermos, vai ficando mais fácil entender com os irmãos do segundo círculo, do terceiro círculo, do quarto círculo, ok? Então, tá aí, em relação ao próximo. É isso. Espero que vocês aproveitem bastante as dicas de hoje, ok? Muita paz a todos. Não vou cansá-los mais. Não saia daí. Então, gente, depois da palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vamos exercer o direito espírita de duvidar, perguntar, questionar. Graças a Deus, isso é uma doutrina para isso. Isso, livre, né? Bom, enquanto o pessoal pergunta internamente, decide externar isso ou não, eu vou fazer uma pergunta. O título, ele é um título muito perspicaz, né? Eu acho que devia ser o subtítulo de toda a reencarnação. Porque a gente acha que encarna para a gente, mas a gente encarna para o outro. Exatamente. Toda encarnação é em função do outro, para o outro, em contato com o outro está no limite. E eu acho que é por isso que esses degraus que você apontou são tão difíceis. Porque para cada um que a gente galga, a gente abre mão de um pedaço da gente que não pertence mais, não é isso? Exatamente. Renovação. Exatamente isso. Nós vamos deixando resíduos de egoísmo, né? Tirando de nós resíduos de egoísmo, de orgulho, né? De orgulho. Orgulhos bobos nossos, né? De castas, de todo cor. Orgulho é bobo. Todo orgulho é bobo, é verdade. É uma ignorância terrível, né? Mas que ainda temos que trabalhar, ok? Por isso que o Chico também nesse livro aqui, né, uma outra página, fala assim, faça a sua parte, quer dizer, a sua parte. Que ele fala assim, ninguém espera que possas apagar unicamente por ti o incêndio do desespero que se alastra sobre a terra. Né? Também que a gente quer resolver tudo. Né? Em favor de nós todos, oferece o teu jarro de água fria. Então, olha aí, teu jarrinho de água fria. É só isso que os nossos irmãos superiores esperam de cada um de nós, para que nós colaboremos efetivamente com a pacificação, não só nossa individual, mas também para a pacificação do planeta. Através do exemplo. E lembrando disso tudo, a gente lembra do Bezerra de Menezes, 186 anos seria na vida dele aqui na Terra, né? E o exemplo que ele deu, né, de amor ao próximo, né, em relação ao próximo, o quanto ele fez. Exatamente, esses grandes vultos, né, da história. Pois é. Exato, né? Maria Teresa, o grande Bezerra, o grande Chico, Eurípides, Irmã Dulce, vários, o Dalai Lama, Mahatma Gandhi, todas essas grandes expressões de bondade que já tinham conquistado isso aqui que nós estamos comentando hoje, né? Que já tinham dominado, já tinham se pacificado, né? A ponto de pregar a não violência em nenhum momento, não é verdade? São exemplos, querido, que nos deve inspirar apenas. Que cada um é um, não é isso? Devemos nos inspirar nesses exemplos e confiar que é possível realmente a pacificação de todos nós, ok? Não duvide, ok? Estou dispensado. Muito bem, eu desejo boa semana a todos e quero que o Pai de bondade e Jesus, que é o amor nesse mundo, a personificação do amor nesse mundo mais puro, seja nos corações de todos os meus irmãos, auxiliando-vos sempre, todos os dias, a implantar em si mesmo esse reino de paz. Graças a Deus. Então agora a gente vai fazer mais uma das etapas, né? Quando a gente vem num tratamento espírita, que são as vibrações. Eu gosto sempre de esclarecer o que a gente está fazendo agora, porque eu acho a parte mais importante, mais esperada pela espiritualidade, que é quando nós deixamos sair dos nossos corações sentimentos para abraçar outros irmãos que a gente ainda nem conhece ou não lembra, estejam eles na carne ou não. Esse é o momento em que a gente deixa por segundos de ser egoísta e pensar nos próprios problemas e lembrar que tem outras pessoas precisando muito mais do que nós.
Então é isso que a gente vai fazer agora. Fechando os nossos olhos, vamos doar tudo que a gente achar que o planeta precisa. Como planeta, como casa, como espaço correcional, como escola. Doando muito amor, muita esperança, muita coragem, muito respeito que anda faltando. Muito discernimento a todos os corações que habitam esse planeta. Que todos, na carne ou fora dela, possam ser beneficiados desse abraço que nós ofertamos agora. Que todos aqueles que sofrem, aqueles que nem começaram a sofrer, possam se sentir fortalecidos no bem, determinados na mudança e esperançosos na correção de tudo. Que todos aqueles que de alguma forma nos acompanham no aspecto, na presença de inimigos, também recebam de nós o melhor carinho. É só uma questão de tempo, mas todos nós, como filhos de Deus, um dia vamos nos portar como filhos de Deus. Não vai mais haver inimigos. A Joana de Ângeles diz que sempre o inimigo é aquele amigo que eu ainda não conquistei, mas eu vou conquistar. Então a gente oferece o melhor que nós temos a esses irmãos que nos acompanham dessa forma. E levando um abraço muito generoso, vamos depositando esse abraço nos nossos queridos, no nosso lar, nas pessoas que são próximas ao nosso coração, para que possamos de todas as maneiras possíveis tornar a existência delas e a nossa, porque nós estamos ligados, num espaço de muito carinho. Que cumpramos as etapas que nós precisamos cumprir, para que novas se abram, novas histórias possam crescer, e o nosso coração se torne mais fortalecido de saber que a gente não desertou de nada, que no tempo certo as coisas caminham. E agradecidos ao Pai de misericórdia, agradecidos aos benfeitores dessa casa, agradecidos a todos, vamos dizendo em silêncio: Pai, Pai nosso que estais no céu e estais em todos os cantos da criação, santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Pai, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, o pão do Espírito e o pão da matéria. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, do mesmo jeito em que oferecemos o nosso melhor todos os dias, para perdoarmos também aqueles que nos são devedores. Não nos deixe, Pai, entregue às tentações que trazemos no coração, e livra-nos de todo qualquer mal. Só vosso, Pai, é a luz, o reino e o poder, que brilham em todo o universo. Que assim seja, graças a Deus. Que a gente possa permanecer em silêncio, para que a última etapa do tratamento se faça, que são os passes. Obrigada, bom tratamento para todo mundo.